Anos atrás, quando eu achava que havia algo errado em meu empreendimento, chamava a pessoa apropriada e dizia: "Estou muito preocupado com isso", ou "Isso me deixou perturbado". Sabe o que acontecia? Meu padrão de linguagem automaticamente provocava uma reação na pessoa, mesmo quando não era essa a minha intenção. Muitas vezes, ela tendia a cair na defensiva, algo que impedia a nós dois de encontrar uma solução para o desafio. Acabei aprendendo a me expressar de uma maneira diferente, mesmo quando sinto com mais intensidade. Estou um pouco apreensivo com uma coisa. Pode me ajudar? Em primeiro lugar, falar assim reduzia minha intensidade emocional, o que beneficiava a mim e a pessoa com quem me comunicava. Por quê? Porque apreensivo é uma palavra muito diferente de preocupado. Se você diz que está preocupado com alguma coisa, pode transmitir a impressão de que não tem fé na capacidade da outra pessoa. E segundo, acrescentar um pouco abranda a mensagem de maneira significativa. Assim, pela redução de minha intensidade, eu permitia que a pessoa reagisse de uma posição de força e também realçava meu nível de comunicação. Dá para você perceber como isso também melhoraria suas interações em casa? Como se comunica habitualmente com seus filhos? Não compreendemos muitas vezes o poder de nossas palavras sobre as crianças. Da mesma forma que os adultos, as crianças tendem a absorver as coisas em termos pessoais e precisamos ser sensíveis aos possíveis desdobramentos de comentários impensados. Em vez de explodir em protestos impacientes como "Você é tão estúpido" ou "Você é tão desastrado", um padrão que pode, em alguns casos, solapar bem fundo o senso de valor próprio de uma criança. Trate de romper esse padrão dizendo algo como: "Estou ficando um pouco desgostoso com seu comportamento. Venha até aqui para conversarmos a respeito". Não apenas isso rompe o padrão, permitindo a ambos o acesso a um estado em que podem comunicar seus sentimentos e desejos de modo objetivo, mas também transmite à criança a mensagem de que o problema não é com ela como pessoa, e sim com seu comportamento, algo que pode ser mudado. Isso pode construir o que eu chamo de ponte da realidade, a base para uma comunicação mais poderosa e positiva entre duas pessoas e ter um impacto mais poderoso e positivo em seus filhos. A solução em qualquer dessas situações é ser capaz de romper seu padrão. De outro jeito, em seu estado árido, poderá dizer coisas que se arrependerá depois. É exatamente assim que muitos relacionamentos são destruídos. Num estado de ira, podemos dizer coisas que magoam os sentimentos de alguém e levam-no a querer retalhar, ou faz com que se sinta tão magoado que nunca mais vai querer se abrir conosco. Portanto, temos de compreender o poder de nossas palavras, tanto para criar quanto para destruir. O povo alemão não é uma nação guerreira, é um povo militar, o que significa que não deseja uma guerra, mas também não a teme. Ama a paz, mas também ama a sua honra e liberdade. Adolf Hitler. As palavras têm sido usadas por demagogos aos longo dos séculos para assinar e subjugar, como ocorreu quando Hitler perverteu as frustrações de uma nação em ódio contra um pequeno grupo de pessoas e, em sua ânsia de território, persuadiu o povo alemão a ir à guerra. Saddam Hussein rotulou sua invasão do Kuwait e as hostilidades subsequentes de Jihad ou Guerra Santa, o que transformou por completo
as percepções dos cidadãos iraquianos sobre a justiça de sua causa. Numa extensão menor, podemos encontrar na história americana recente muitos exemplos do uso cuidadoso das palavras para redefinir uma experiência. Durante a Guerra do Golfo Pérsico, o jargão dos militares era extremamente complexo, mas serviu para atenuar o impacto da destruição que estava ocorrendo. Durante a administração de Reagan, o míssil MX foi rebatizado para Guardião da Paz. A administração referia-se sistematicamente à Guerra da Coreia como uma ação policial. Devemos ser precisos nas palavras que usamos porque contêm um significado não apenas para nós, sobre nossa própria experiência, mas também para os outros. Se você não gosta dos resultados que vem obtendo em sua comunicação com outras pessoas, analise mais a fundo as palavras que tem usado e torne-se mais seletivo. Não estou sugerindo que você se torne tão sensível a ponto de usar uma palavra, mas é fundamental escolher palavras que o fortaleçam. Também é proveitoso baixar a intensidade de nossas emoções negativas? A resposta é não. Às vezes precisamos entrar num estado de raiva a fim de criar alavanca suficiente para promover uma mudança. Todas as emoções humanas têm seu lugar, como explicamos no capítulo 11. Contudo, é preciso ter certeza de que o acesso inicial não será os estados mais negativos e intensos. Assim, por favor, não me interprete mal. Não estou lhe pedindo que leve uma vida sem sensações ou emoções negativas. Há circunstâncias em que podem ser muito importantes. Falaremos a respeito de uma delas no capítulo seguinte. Compreenda que o nosso objetivo é sistematicamente sentir menos dor em nossa vida e mais prazer. O domínio do vocabulário transformacional é um dos passos mais simples e poderosos para alcançar esse objetivo. E agora, uma pausa para o patrocinador. Há ocasiões em que o vocabulário é ainda mais transformacional do que se deseja. Um fato que pode ser confirmado por vários grandes anunciantes. Depois de traduzir seu slogan, Pepsi da Vida, para o chinês, os executivos da companhia descobriram que estavam gastando milhões de dólares para anunciar Pepsi traz seus ancestrais de volta da sepultura. A Chevrolet, surpresa com as poucas vendas de seu compacto Nova na América Latina, acabou descobrindo que o nome do carro em espanhol significava não vá. Tome cuidado com os rótulos que podem limitar sua experiência. Como mencionei no primeiro capítulo, trabalhei com um rapaz que foi, outrora, rotulado como incapacitado para o aprendizado e agora é avaliado como um gênio. Você pode imaginar o quanto essa mudança nas palavras transformou radicalmente sua percepção de si mesmo e quanto de sua capacidade ele agora explora. Quais são as palavras pelas quais você quer ser conhecido? Qual a palavra ou frase característica que deseja que os outros identifiquem você? Devemos ser muito cuidadosos na aceitação dos rótulos dos outros, porque assim que atribuímos um rótulo a uma coisa, criamos uma emoção correspondente. Em nenhuma outra área, isso é tão verdade quanto nas doenças. Tudo o que já estudei no campo da psiconeuroimologia reforça a ideia de que as palavras que usamos produzem poderosos efeitos bioquímicos. Numa entrevista com Norman Cousins, ele me falou sobre o trabalho que realizava nos últimos 12 anos com mais de 2.000 pacientes. Muitas vezes, ele constatou que,
No momento em que um paciente era diagnosticado, ou seja, tinha um rótulo atribuído a seus sintomas, seu estado se agravava. Rótulos como câncer, esclerose múltipla e doença cardíaca tendiam a produzir pânico nos pacientes, levando-os ao desamparo e à depressão, que acarretavam uma deterioração da eficácia do sistema imunológico do corpo. Por outro lado, os estudos demonstram que, se os pacientes pudessem se libertar da depressão produzida por determinados rótulos, havia uma melhoria automática em seus sistemas imunológicos. As palavras podem produzir doença. As palavras podem matar, disse-me Cousins. Por isso, os médicos sensatos são muito cuidadosos pela maneira com que se comunicam. Esse é um dos motivos pelos quais nossa companhia de administração médica trabalha com os médicos não apenas para ajudá-los a desenvolver suas clínicas, mas também para ensiná-los a aprofundar sua sensibilidade emocional, o que lhes permite oferecer uma contribuição maior